Não, para mim não tem problema. Entrou. Tá, não. Queria, queria saudar a todos aqui de forma muito carinhosa, uma boa noite. Né? Uma boa noite, se fosse amanhã, seria uma manhã gelada, né? Boa noite, hoje tá suave, tá bom, né? Tá gostoso, não tá muito frio, né? Então, saudar a todos de forma muito carinhosa que estão aqui nos acompanhando nessa live. E uma live que nós queremos, do Partido dos Trabalhadores, dialogar os problemas da nossa cidade, dialogar os problemas gerais. Mas saudar aqui de forma muito carinhosa a vereadora Rita, que está aqui conosco, dá uma saudação muito especial. Saudar aqui meu ex-prefeito, companheiro Nelson Spolaor, né, que está em casa, está aqui junto conosco. Saudar também o companheiro, o vereador Egon, está aqui conosco, né? Está aí junto conosco. E eu queria aqui saudar e já passar a palavra para a Rita, que ela pudesse falar um pouco dessa semana, né? Que a pandemia parece que chegou de vez na nossa cidade. Eu estava somando ali, deu mais de 70 casos de segunda ou terça de contaminação até hoje. Quer dizer, quanto mais aumenta o número de testes, mais aumenta o número de infectados, de pessoas que estão infectadas. Portanto, aqui é uma exigência rápida nossa que aumente o número de testes, né? E que faça, aumente mesmo, porque a gente está vendo que o número de contaminados, de positivados é muito grande. Então, eu queria que tu, vereadora Rita, que tem acompanhado os números, tem olhado, fizesse uma análise um pouco sobre isso. Então, primeiramente, boa noite para a nossa amada comunidade, para quem está nos ouvindo. Dizer da alegria de estar contigo, meu presidente Deoclésio, de estar aí ao lado do nosso ex e sempre prefeito, né, de Sapiranga, e do nosso companheiro Egon, que tem ladeado a Câmara de Vereadores comigo, né, vereador Egon, e que não tem sido fáceis os nossos dias, em função de que a gente está com o grande expediente, o espaço de esclarecimentos e o espaço de líder, que a gente não está tendo na Câmara de Vereadores. Por isso que vocês não estão vendo os nossos debates na Câmara de Vereadores. A gente só está indo para a Câmara de Vereadores votar. Então, depois o vereador Egon vai falar um pouco mais sobre isso. Então, não é que a gente está calado e mudo na Câmara de Vereadores. A gente não tem os espaços de fala que vocês estavam acostumados a nos ouvir. Esses espaços estão cortados em função da pandemia, mas a gente já está tentando o retorno deles. Pois bem, primeiramente, desejar muita força para as pessoas que estão passando por esse momento difícil, aí todos nós estamos, mas quem está que está contaminado com o coronavírus, né, que está positivo para a Covid, para quem está ainda em isolamento, mas esperando um resultado, para essas 20 famílias de Sapiranga que perderam seus entes queridos, né, desejar toda a nossa solidariedade, nossa força e dizer que a gente tem lutado muito para que isso não aconteça. A gente tem, desde o princípio ali, quando esse vírus apontou aqui no Brasil, a gente já tem pensado com muito carinho na nossa cidade. Eu tenho apresentado inúmeras indicações, indicação de compra de testes, de sanitização das ruas, de um espaço especial somente para Covid-19, 24 horas de segunda a segunda. Eu não consigo concordar que paciente com suspeito de coronavírus, né, esteja indo na UPA, que é um espaço onde hoje, já que a gente não tem o plantão de 24 horas, que foi tirado por essa administração, o plantão 24 horas foi deixado somente a UPA, que a gente não pode colocar em risco a vida da população atendendo somente na UPA nos finais de semana e à noite, que a gente precisa preservar vidas, e a preservação das vidas é através dos cuidados que, como gestor, tem que ter. Então, eu não consigo mais admitir que, após mais de 120 dias de problema de coronavírus na cidade de Sapiranga, a gente ainda não tenha um espaço 24 horas de segunda a segunda, atendendo somente coronavírus, que ainda estejamos colocando a população em risco atendendo na UPA de Sapiranga, porque não existe um espaço, a gente sabe que não existe um espaço, que muitas vezes estão pacientes, né, que estão esperando o resultado do exame e que tem outros pacientes que estão juntos. Isso é grave, isso não pode acontecer. E isso são relatos dos próprios funcionários
né, que estão com medo de trabalhar em situação disso. Nós temos que ter um espaço somente para atender isso, só coronavírus, 24 horas de segunda a segunda. Então, nós temos hoje, 30 de julho, eu peguei os dados de 23 de julho de semana passada. Na última quinta-feira, nós tínhamos 461 pessoas positivadas em Sapiranga. Hoje, 30 de julho, nós temos 613. Isso dá um total de 152 pessoas, 152 casos na cidade. Isso é muito alto para a nossa cidade, muito alto. E a gente tem cobrado também para que seja testado cada vez mais. A gente sabe que os números vão aumentar, mas para esses números não aumentar, tem que intensificar as fiscalizações, as orientações. A gente precisa conscientizar a sociedade que o perigo é muito grande, que esse contágio ele é muito rápido, que esse vírus não está para brincar. A gente precisa fazer essa conscientização, precisa dizer isso para a comunidade. Enquanto a administração tem o dever de fazer esse trabalho, porque se não fizer esse trabalho, muita gente... ontem eu li num comentário assim, não precisa se preocupar em abrir ou não escola porque coronavírus não pega criança, não tem caso de criança. Como que não? Que mundo que vive? Vive no mundo que falta informação. Então, a gente precisa, é urgente que se faça essa informação para a comunidade, que se use todos os canais, que se colhe nos espaços públicos os cuidados que precisamos ter. Precisa, sim, intensificar. Precisa intensificar carro de som na rua, avisando a comunidade, ó, 7 dias, em 7 dias, tantos casos, tantos óbitos. Isso é dever e obrigação de fazer para que o coronavírus a gente só vai conseguir conter enquanto não tem uma vacina e uma medicação certa, se a gente conscientizar a sociedade. Eu vejo uma fiscalização intensa em cima do comércio, praticamente quebrando o comércio, assumindo a responsabilidade. No domingo foi horrível essa cidade, foi horrível, e durante a semana o comerciante está ali assustado, acuado, como se fosse bandido, porque a fiscalização bate, multa, faz o que quer e o que não quer com eles. Eu sei por causa da minha sobrinha que tem loja, ela me liga, Dinda, será que eu posso, a mulher vai vir buscar aqui na frente, como é que eu faço? Tenho que mandar em casa. Gente, como é que a gente vai tratar o nosso comerciante dessa maneira? A gente precisa de medidas urgentes, né, de uma solução para essa situação. E a solução é orientar a comunidade que não é hora de futebol, não é hora de festa de aniversário, não é hora de chá de fralda, não é hora de aglomeração. Então, dentro desses 23 de julho até 30 de julho, nós tivemos 7 óbitos na cidade de Sapiranga. 7 famílias que perderam, chegando a 20 casos. E qual é, de novo, a fala? Conscientizar a comunidade de que é grave, levar os cuidados, orientar as pessoas. E a gente bate muito nisso, né, vereador Egon, que está aí comigo, e nós aqui, enquanto Partido dos Trabalhadores, a gente precisa também, para que as pessoas estejam com a imunidade da gente para vencer esse vírus, a imunidade da gente tem que estar boa. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas desempregadas, precisa oferecer uma cesta de comida que dê para as pessoas sobreviverem durante 15 dias, não 7 quilos de alimento, como tem sido distribuído, e as pessoas têm chegado, né, até nós e feito e cobrado, como é que eles vão sobreviver com 7 quilos de alimento. Eu concordo contigo que reclama para mim, concordo mesmo, porque não existe nenhuma solução para isso, para te sobreviver com 7 dias, nem fazendo mágica com esses 7 quilos de alimento em 7 dias. Mas então, desse primeiro momento, né, a gente pode dizer que é isso, a gente luta para que todas as pessoas sejam testadas, as pessoas precisam também, nesse momento, a gente precisa lutar contra as situações de fake news sobre, e Deoclésio, quando quiser entrar, presidente, pode entrar, de fake news sobre os testes negativos e positivos do coronavírus. A gente tem que explicar isso para a comunidade, para que ela não fique na dúvida que existem teste rápido que precisa ser feito até o 7º dia do vírus ativo no nosso corpo, com sintomas, então, e que o mais certo seria fazer até o 5º dia, no 5º dia testar a população para ter um exame correto mesmo, e o teste de ouro, que eles chamam, é do 10º ou 12º dia. Então, a gente precisa, isso tudo precisa ser falado para que não se exista aquelas falas, aqueles vídeos que tiram a credibilidade da ciência, dos médicos,
onde diz, não tinha Covid, morreu, botaram lá só para ganhar recurso. Não existe recurso por morte. Tá? Então, isso é uma fala que também tem que ter responsabilidade, tem que explicar para a comunidade. Da minha parte, nesse primeiro momento, Del. Eu queria te agradecer, Rita, e falar, eu acho que é importante a gente explicar que muitas vezes as pessoas acham que os hospitais ou as prefeituras estão ganhando dinheiro com o Covid, né? Ao contrário, nós estamos muito tristes, né? É uma tristeza geral que nós, cidadãos, quando você vê as famílias perdendo seus parentes, perdendo seus amigos, né? E era importante a gente ter isso claro. E eu sempre digo, eu vejo vários vídeos no dia a dia, na rua, e muitas vezes as pessoas dizem, mas por que não se toma esse tal remédio tal isso? Porque o OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, está dizendo que não existe remédio para o Covid, né? Que estão descobrindo, estão inventando, estão criando, estão estudando a vacina. Portanto, você pode inventar mil e uma forma, pode discutir o que quiser, mas hoje não existe, né? Então é importante as pessoas terem isso claro, porque a OMS não é, a Organização Mundial da Saúde não tem um técnico, né? Tem um caminhão de gente especialista do mundo todo, quer dizer, é um negócio muito sério. Infelizmente, quando você vê os nossos governantes não levando isso a sério, a população também fica perdida. Mas eu queria discutir contigo, Explor, depois dessa fala da Rita, eu vi que a tua esposa colocou uma publicação ontem à noite, que foi na UPA, né? Ou na segunda, foi na UPA, e viu, era meia-noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, as pessoas dormindo na calçada, e ela se apavorou com aquilo, escreveu no Facebook. Eu queria que tu pudesse comentar um pouco a situação de miséria e de pobreza da nossa cidade, mas eu acho que isso não é tão grave. Isso é grave, mas ela nos deixa mais triste quando a gente vê que o poder público simplesmente parece que sumiu, né? Sabe, quando eu vejo, assim, em várias cidades, isso que tu falou, Rita, a questão do carro de som, a questão do poder público mais presente, a gente não sente isso na nossa cidade. Parece que o poder público está ali de lá de fora, esperando alguma coisa acontecer. Eu queria te cumprimentar, e que tu pudesse falar um pouco sobre essa questão social que vive a nossa cidade, esse caos, essa gravidade que está a nossa cidade na questão do desemprego, da fome e das pessoas dormindo na rua. Presidente Deoclésio, queria te cumprimentar, te saudar, enaltecer o belo trabalho que você faz à frente do nosso partido. Quero aqui cumprimentar os nossos vereadores, o vereador Ego e a vereadora Rita, duas grandes lideranças que têm sempre nos encantado e nos enaltecido pela forma com que nos representam na Câmara de Vereadores. Então, alegria poder compartilhar com vocês. E quero aqui saudar a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse dia, e homens e mulheres que nos acompanham na rede social. E eu vou, presidente Deoclésio, se me permite, antes de adentrar nesse tema, me conversar aqui com a Rita e com as pessoas, porque quero, inclusive, dar um testemunho aqui nesse diálogo. Primeiro, eu quero me solidarizar com todas as famílias que perderam seus entes queridos, na pessoa da professora Nilza Beatriz, que perdeu seu irmão Marcos, né? Com 50 anos, jovem, portanto, né? Infelizmente, perdeu a Nilza, que mora aqui no nosso loteamento, no loteamento Vitória, no bairro São Luís, mas eu os conheço lá dos apartamentos da Coab, né? Aqui na Moca, que nós conhecemos. E eu quero me solidarizar em nome também da Marta Fernandes, que foi nossa candidata a vereadora, que perdeu o seu irmão na última semana, dentro desses 7 dias. Em nome desses, mandar aqui nossos sentimentos a todos os familiares, na realidade, todos os amigos, que infelizmente tiveram esta situação atingida na sua família. E quero também dar um depoimento para os meus amigos e conversar com todos de que eu fiz o teste semana passada e também testei positivo, né? Mas, graças a Deus, estou vencendo todo este processo, não tenho nenhum sintomas mais, né? Estou já
concluindo o meu processo de isolamento, mas quero compartilhar aqui do que isso significa também na vida das pessoas, né? Porque causa um pânico para a gente, causa extrema dificuldade. A comunidade sabe, eu sou funcionário da Prefeitura de São Leopoldo, porque fui vereador 2 mandatos, fui prefeito 2 mandatos, 2 legislaturas, 1 legislatura e meia, e graças à minha consciência, à minha coerência, saí da prefeitura de cabeça erguida, com mãos limpas, e continuo trabalhando. Esses dias eu vi, inclusive, alguns adversários nossos criticando que eu estou trabalhando em São Leopoldo, mas eu quero conversar com vocês que eu estou trabalhando em São Leopoldo, né, pela experiência que tenho, pelo conhecimento que tenho, por um convite do prefeito Vanazzi, e fazendo lá um trabalho para as pessoas que mais precisam, mais necessitam, e com muito orgulho e com muita satisfação. E não estou desviando dinheiro, não estou roubando de ninguém, e continuo com o meu princípio de seriedade, de honestidade, de transparência e de trabalho com lisura. Para aqueles que me criticam ou que me criticaram o fato de eu estar trabalhando num outro município. Trabalho, para mim, é trabalho sendo digno e honesto em toda quanto é categoria, tudo quanto é classe, tudo quanto é situação. Mas voltando para o tema do Covid, para dizer para vocês, estou isolado em casa, né? Vencendo nosso período de isolamento agora no final de semana, né? Separando, né, talheres, prato, copo, todos os espaços, na verdade, mantendo o uso de máscara dentro de casa, né? E sempre com muito cuidado, na verdade. A minha família, nenhum membro da minha família saiu às ruas em lugares nenhum mais, né? As pessoas, inclusive, fizeram rancho, trouxeram aqui para a gente, fizeram compra por nós, na verdade. Ninguém da minha família foi ao supermercado, em lugar nenhum, para não proteger, porque ninguém sabe da minha família se pegou o vírus de mim ou se não pegou, né? Inclusive, é outro processo que traz para quem pegou e quem carrega, né, esta situação do ponto de vista de insegurança e de incerteza, né? Mas eu queria aqui, neste ato de solidariedade com as famílias que perderam seu ente querido, com as famílias que já pegaram o vírus e que já venceram, ou aqueles que estão, na verdade, e que todos nós precisamos, de fato, nos dar as mãos, porque o vírus está aí e a gente precisa superá-lo, na verdade. E tenho certeza absoluta, nós vamos superar. Ele não é fácil, porque a gente não sabe, ele é invisível, né? E a gente tem que tomar um conjunto de medidas. E como seres humanos, nós aqui, todos nós aqui, defendemos exatamente o processo de uso de máscara, né? Desde que entrou o processo de pandemia, todo mundo sabe de que eu gosto da prática do esporte, né? Eu jogo bola todas as terças-feiras, desde março, nunca mais presenciei, fui nem um campinho de futebol, nem um ginásio, né? Eu participo, na verdade, jogando a minha bochinha no sábado de tarde. Desde março, quando iniciou o processo de pandemia, nunca mais eu tive presente com meus amigos, né, nesses atos, nessas atividades. Nós, aqui em casa, nunca fizemos uma atividade, qualquer aglomeração em relação a isso, justamente para a gente poder respeitar o processo. Mas, infelizmente, peguei o vírus, né? Mas estamos fazendo todo o procedimento, fiz teste, fui médico, não estou tomando nenhum medicamento, estou bem, haverei de vencer e continuar na batalha para construir um mundo melhor, mais justo, mais humano, junto com meus amigos e amigas, com aqueles que sonham e com a nossa comunidade, na verdade. Então, queria fazer esse registro aqui, inclusive, mas dizer da dificuldade, dizer da dureza, dizer do que significa, na verdade, para quem pega o vírus, a insegurança, a incerteza, né, o pânico, né, e todas as outras situações. Mas nós estamos passando bem, graças a Deus. Quanto ao tema que o Deoclésio me propôs, na verdade, aqui que eu falasse sobre a proteção social, de fato, é uma situação gravíssima. Eu tive a honra de ser prefeito desta cidade e entrei na prefeitura num período de 2006, com muito desemprego, com muita crise. Nós construímos política social nessa cidade. Nós estruturamos a Secretaria da Assistência Social, nós estabelecemos relações com as atividades na cidade, seja artística, cultural, seja do esporte,
para fazer campanha da alimentação e garantimos sempre comida para as pessoas. Nós firmamos convênio do Programa de Aquisição de Alimento, compramos alimento dos colonos, dos trabalhadores, da roça, e fizemos distribuição para muitas famílias nessa cidade. Fizemos um convênio com o governo federal para garantir alimentação. Tínhamos 22 entidades que faziam aqui comida com alimentação que a prefeitura comprava deste contrato e que atendia a nossa população necessitada. Não tinha um morador de rua e não tinha uma pessoa pedindo numa sinaleira e dormindo em lugares, na verdade, insalubres, inadequados. Isto até o ano de 2012. Esta era a real situação. Agora, você encontra na cidade muitas pessoas nas sinaleiras pedindo dinheiro para comprar comida, porque a prefeitura não tem, e não tem política de desenvolvimento econômico da cidade também, não tem política de geração de emprego também, e é preciso que a gente denuncie que quem gera emprego, quem faz o desenvolvimento, é o poder público, é a gestão pública, e a prefeitura de Sapiranga desprotege e não incentiva, e eu tenho nos meus armários aqui, para os senhores e a senhora ter uma ideia, e nós que somos do PT, só em 2007, em uma atividade, nós assinamos contratos de incentivo para 52 empresas de Sapiranga, micro e pequena e média empresa, no ano de 2007, 2008, para poder superar aquele período de desemprego que tinha a nossa cidade. 2012, não tinha ninguém desempregado nessa cidade, até quando fechamos nosso governo. Hoje, está fazendo agora 8 anos que nós deixamos de administrar essa cidade. Quantas pessoas estão desempregadas neste município? E mais do que pessoas desempregadas, quantas pessoas estão passando fome nessa cidade? E mais, quantas pessoas estão nas sinaleiras pedindo esmola para poder se alimentar? E quantas pessoas estão dormindo nas ruas? O que é inaceitável para uma cidade que nem Sapiranga, para nosso município. Pessoas, na verdade, posando debaixo das marquises, posando no relento, como de fato a minha companheira presenciou e não conseguiu, na verdade, encontrar uma porta que pudesse dar uma guarida. Ninguém fez um movimento absoluto. E esta pessoa, por exemplo, estava na entrada da UPA de Sapiranga, na entrada da UPA de Sapiranga. A UPA não podia recolher porque não era a sua função. A Brigada Militar não podia levar e recolher, aliás, nem se deslocou para o lugar porque também não era a sua função. O SAMU não podia porque também não era a sua função. E a Prefeitura, como se trata de 2 horas da madrugada, que era a situação, numa noite fria, terrível, um cidadão no relento, posando sem mínima condição de dignidade, a Prefeitura... Alguém atendeu o telefone e acho que tirou do gancho e ninguém mais, na verdade, conseguia acesso. Esta é a Prefeitura de Sapiranga, esta é a gestão do PP, da prefeita Corinha e dos seus aliados, que nós temos que denunciar. Este povo não tem coração, não tem sensibilidade, não tem política de proteção social e não tem alternativa para as pessoas que mais precisam, mais necessitam. Eles estão nas suas casas, nas suas mordomias, com os dinheiros públicos, enquanto que a nossa população está jogada, na verdade, na rua, sem o mínimo de sensibilidade social, sem o mínimo de proteção e sem o mínimo de atendimento. Então, meu presidente Euclésio, o que eu quero, através dessa live, é falar justamente com as pessoas que estão nos acompanhando, para que a gente não se cale, porque se nós perdemos os nossos corações, nós deixamos de ser humano, e nós queremos construir um mundo humano, fraterno, solidário, como a minha esposa se indignou perante uma situação de que alguém que não era justo, que uma pessoa tivesse posando no relento, numa noite fria, sem ter um espaço para se abrigar, na verdade. Este mundo não é o mundo que nós vamos nos aquietar. Nós precisamos justamente denunciar. Nós precisamos chamar a atenção. E o que nós estamos fazendo aqui, presidente Euclésio, é dizer que, infelizmente, o governo da cidade de Sapiranga não tem uma política de proteção social, contribui para a miséria,
contribui para a geração de desemprego e contribui para as pessoas passarem mais dificuldades. E esta situação nós precisamos trazer a público e conversar com a comunidade, esclarecer e dizer: isto não foi assim a vida toda, isto está assim neste último período de um governo que não tem sensibilidade social, que fecha as portas para quem mais precisa e mais necessita, se enclausura nos seus castelos e, a partir dos seus castelos, vive nas suas benécias, enquanto que o povo passa desempregado, passa fome, vive nas sinaleiras, mendigando, e vive nesses espaços sobrevivendo de forma indigna, porque não tem uma política pública de proteção às pessoas. Então, meu presidente Deoclésio, o que eu queria deixar aqui de mensagem é de que esta situação a gente precisa trazer e denunciar e procurar, na verdade, outras alternativas, porque este governo que está aí não tem compromisso com esta causa e com esta política. E nós haveremos de refletir com a população. Nem sempre foi assim. É assim que está, neste momento, fruto de decisão da política. E, portanto, não se esqueçam, homens e mulheres que estão nos acompanhando. É a política que decide se gera emprego ou se gera desemprego. É a política que decide se o povo tem condições de ter alimentação ou não. É a política que decide se o povo tem condições de morar numa casa com dignidade, junto com seus familiares, ou ficar à margem, na realidade, jogado ao relento, passando fome, frio e necessidade. E nós não vamos nos calar perante essa situação. Nós queremos, sim, um mundo melhor, porque o mundo de Deus é o mundo que é para todos, e principalmente para quem mais precisa e mais necessita. Com esta menção, presidente Deoclésio, é que eu digo, nós já construímos política social, já construímos política de desenvolvimento, e esta cidade já teve muito melhor do que está hoje. E haverá, na verdade, um dia, de num futuro próximo, voltar a ser promissora para que as pessoas possam ter voz e possam ter vez. Muito obrigado, meu companheiro Spolaor. Ficamos felizes pelas tuas melhoras, né? Esperamos que continue assim melhorando, né? Continue tendo força e fé e um exemplo para superar a Covid. Né? Não sei se está todo mundo me ouvindo. Estão me ouvindo, beleza? Eu queria aqui aproveitar o espaço, né, e saudar aqui o Gelson, né, que está conosco, o Gelson, está conosco de Ávila, boa noite, Rosa. A Mariana Martins, né, está conosco aqui. O Luciano dos Santos, que sempre é uma alegria estar conosco, né? A Yaisnen, né? E o segundo nome é mais difícil ainda de pronunciar, né? A Rita me ajuda depois, né? A Mariana Martins. É a nossa Aisha. Aisha Schneider. Aisha Schneider. Isso é para quem tem a língua dobrada já, né? O Dirceu Boff está conosco aqui. Uma saudação muito especial ao Romeu Kuhn, né? Está conosco, Alcimar Amaral de Almeida, o Josué Lopes, a Mariana Martins, enfim, um conjunto de pessoas que estão aqui conosco, que a gente continua depois. E eu queria ouvir aqui do vereador Ego um pouco desse relato que a Rita falou, né? Como a prefeitura está trabalhando, lamentavelmente deixando nós angustiados, né? Porque a gente sabe que podia fazer mais, podia fazer melhor no combate à Covid, no combate à pobreza, no combate ao desemprego na cidade, né? A gente tem questionado muito isso, temos falado várias vezes aqui, olha, pega o orçamento que tem do município, bota 500 mil na comida, né, gente? Pega o nenezão lá, abre de noite para botar algumas pessoas lá, cabe no mínimo 50 pessoas com todo o cuidado, né, que precisa o Covid, mas 50 vai, nós não temos 50 da cidade passando frio, quer dizer, temos falado isso constantemente, e o vereador Ego tem falado isso na Câmara. Eu queria ouvir um pouco o vereador Ego agora, né, dessa questão que o Spolaor falou e que a Rita falou do Covid. Vereador Ego. Inicialmente, uma saudação ao nosso companheiro, presidente do partido, Deoclésio, tem feito um excelente trabalho na direção do partido. Saudar aqui o Spolaor e já de pronto dizer que a gente está muito feliz em poder vê-lo e bem, né? Que restabeleça
logo a saúde, que possa estar se colocando à disposição aqui do nosso município, assim como sempre fez, em um grande projeto que conquistou aí para o nosso município. Saudar a Rita, que a gente tem feito um trabalho importante lá na Câmara de Vereadores, e com certeza a gente faz a diferença lá em muitas oportunidades, em muitas questões que a gente tem levantado lá na Câmara, e que muitas vezes não avança outros projetos, porque a gente está lá para fiscalizar o poder público. Mas eu queria aqui aproveitar a oportunidade, falar uma questão que a Aisha levantou, né, que deveríamos multar as pessoas que não usam máscara. Eu queria dizer que, de repente, não seria chegar a tanto, mas que deveríamos ter uma ação mais contundente, deveríamos sim. E a administração municipal está deixando a desejar. Está simplesmente largando para o governo do estado, enfim, para as entidades, e aí acha desculpa daqui ou dali, né? Agora, por que não orienta as pessoas a usarem a máscara, a serem mais incisivas nessa questão de se prevenir, né? Poderia estar contratando pessoas para atuar de forma lúdica, né, no centro, para que as pessoas pudessem usar a máscara. Não ser agressivo, mas de uma forma lúdica, né, uma forma camarada, uma forma simples, enfim, para que as pessoas pudessem se conscientizar de usar a máscara, usar álcool gel, se prevenir, não aglomerar, enfim, né? Agora, o que fazem? No início, fizeram um trabalho até importante, com som de rua, etc. e tal, mas depois disso acabou, né? Acabou, parece que terminou o fôlego e o governo não tem mais um trabalho que possa ser voltado para esse fim. Infelizmente, a gente está vendo pessoas morrerem, né? E aí não tem uma alternativa que possa ser apresentada para a comunidade por parte do governo que nós estamos vendo hoje. Portanto, o debate que a gente tem feito na Câmara é muito na cobrança, né? Inclusive, a gente fez um documento pedindo para que aqueles 10 milhões que está vindo do governo federal, os 10 milhões de reposição, enfim, que eles vão utilizar apenas 10% para a área da saúde, pudesse ser ampliado para investir mais, porque nós queremos que o poder público possa olhar não apenas a questão econômica, mas sim que o centro das atenções seja a vida das pessoas. Porque se não tem vida, não adianta ter economia. Então é preciso primeiro preservar a vida, né? E tem um estudioso que diz que tudo precisa estar direcionado para a vida, seja a economia, seja a ciência, seja a saúde, enfim, tudo precisa estar direcionado para a vida, para as pessoas terem vida. E eu acho que esse é o papel que nós desempenhamos, e desempenhamos muito bem, né, tentando fazer com que o poder público possa ser mais responsável por essa questão pelos nossos munícipes aqui de Sapiranga. E eu queria também falar um pouquinho sobre a questão que o Espolaor levantou, sobre os moradores de rua. Eu ontem vi aquela situação que foi tua esposa colocou, e depois outra pessoa também comentou, e que me sensibilizou. E eu disse que ontem à noite não tinha mais como, porque era tarde da noite que eu vi essa situação e foi me demandado. Mas hoje de manhã, de imediato eu liguei para o secretário da Assistência Social, acho que umas 2, 3 vezes, ele não me atendeu. Aí eu mandei uma mensagem, porque tem um grupo que queria dar comida, dar colchão e dar cobertor para essas pessoas. Aí eu mandei uma mensagem, posso até partilhar em algum momento aí, mandei uma mensagem para o secretário colocando essa situação e pedindo que ele só encontrasse um lugar para que as pessoas pudessem ter um abrigo, né? E que não precisariam se preocupar mais com nada, porque as pessoas iam dar comida, cobertor e colchão. Não me respondeu, né? Aí, de tarde, eu peguei e liguei de novo para o secretário, né? Porque essa noite, de novo, está frio. E a gente sabe que continuam os moradores de rua. Aí o secretário me disse o seguinte, que veio um recurso do governo federal para os moradores de rua. Os moradores de rua e também os... esses que vieram, acho que da Angola ou
enfim, os que estão de outro país para cá. Então, tem recurso para isto, né? E só a semana que vem é que eles vão encaminhar essa situação. Infelizmente, a gente não vê uma ação voltada para a questão da saúde da nossa população e para atender as pessoas que mais precisam. Vão continuar dormindo esses dias frios na rua, no relento, né? E tendo pessoas que querem acolher, só não tem lugar. Porque como é que tu vai levar 5, 6, 8 pessoas para casa? Não tem como. Então, o Nenezão, como bem falou o nosso presidente do partido, tem um espaço enorme, enorme, e as pessoas por si só iriam colocar essas pessoas no resguardo para conseguir dar um tratamento adequado para um ser humano. Infelizmente, a assistência social não tem esse olhar, e não é só assistência social, é o próprio governo que não tem essa visão de atender a população que mais precisa. Portanto, Spolaor, essa questão que tu levanta aqui, nós temos um olhar atento para isso. Infelizmente, a gente não tem a caneta, né? A gente não tem a caneta para poder fazer com que isso fosse se tornar realidade. Se tivéssemos a caneta, com certeza o recurso que está por vir, já está aqui, o secretário falou. O secretário falou que o recurso já está aqui, com certeza já poderia estar sendo, né, disponibilizado para essas pessoas que precisam. Infelizmente, não acontece. Mas vamos continuar cobrando para que aconteça. Agora a gente sabe que já tem recurso, então não tem mais desculpa por que não atender. É preciso fazer com que os moradores de rua tenham um tratamento digno, né? Porque eles não estão na rua porque querem. Com certeza, um dia frio como hoje, como ontem, enfim, quem é que gostaria de dormir na rua, né? Mas o desalento que muitas vezes acontece e que a política acontece de uma forma a desconjunturar as famílias, as pessoas, e elas acabam ficando na rua, e aí, depois que estão na rua, não tem mais um abrigo. Mas, por fim, eu queria aqui aproveitar a oportunidade também, falar um pouco sobre a questão da Câmara de Vereadores. Eu acho que é importante a gente informar a nossa comunidade, porque, ultimamente, a gente não tem tido espaços para diálogo com a nossa comunidade, seja para denunciar, seja para reivindicar, né, publicamente na Câmara de Vereadores. Tem sempre os espaços de fala, mas em função da questão da pandemia, se decidiu que a gente não teria os espaços de fala para não ficar muito tempo reunido lá na Câmara de Vereadores. Mas, em contrapartida, nós faríamos as sessões online, né, para que a gente pudesse não fazer aglomeração, e aí, online, a gente poderia fazer a sessão de casa, né, falando em todos os espaços, enfim. Mas, na primeira sessão, já deu problema, né? Só 3 vereadores que ficaram em casa para fazer a sessão, que foi eu, a vereadora Rita e o Diego, e os demais vereadores foram todos para a Câmara de Vereadores e acabaram fazendo dos seus gabinetes, enfim. E aí a internet não suportou, tivemos que sair de casa, né, esses 3 vereadores, para ir lá concluir a sessão da Câmara, lá na Câmara de Vereadores. E aí, essa semana agora, a gente, na terça-feira, reunimos 8 vereadores e decidimos, se é para nós estar lá na Câmara de Vereadores, nós queremos falar. Então, a gente encaminhou um requerimento e tiramos 2 compromissos, isso que é importante. O primeiro eu vou falar agora, que é sobre a questão de um requerimento para que todos os vereadores possam ter o espaço de fala. Quem não quiser, não fala, mas quem tem intenção, e como a gente sempre aproveita esses espaços para falar, porque a comunidade merece, né? A gente está lá para falar, somos parlamento, portanto, vamos dialogar com a nossa comunidade diretamente, que pode nos acompanhar via Facebook. Então, a gente fez esse requerimento, encaminhamos, e esses 8 vereadores vão assinar esse documento para poder, na terça-feira, ter esse espaço no parlamento de fala. E o segundo requerimento é para que a gente possa anular uma lei de 2017 que acabou regredindo, do nosso ponto de vista, né, regredindo em relação à questão da
investigação. Nós tínhamos no regimento interno a possibilidade de ter 3 CPI ao mesmo tempo. Em 2017 foi feita uma lei e que nós perdemos, eu votei contra, né, a Rita também. A gente votou contra, mas a maioria aprovou. E aí só se consegue fazer uma CPI por vez. E é isso que agora nós vamos trabalhar para que não aconteça mais. Nós queremos que tenha 3. Então, os 8 vereadores acordaram, né, para que se fizesse uma lei, né, um projeto, se encaminhasse para a Câmara de Vereadores para revogar a lei de 2017 e voltar a ter 3 CPI para a gente poder investigar a máfia dos combustíveis, né, que a gente foi protocolado já há um bom tempo lá na Câmara de Vereadores, mas infelizmente não anda porque a maioria que é do governo não quer que seja investigado, e governo que não gosta de ser investigados é porque tem alguma coisa por trás. Portanto, inclusive, me parece que a candidata a prefeita pela base, ela tem uma citação naquela situação lá, e que enquanto não tiver uma investigação para clarear essa situação, ela vai ter que se explicar para a comunidade. Mas é preciso fazer com que essa CPI da máfia dos combustíveis, ela avance e a gente possa trazer a verdade para a nossa população. Então, é um trabalho que a gente tem feito, né, reunindo a oposição, para a gente poder fortalecer esses laços e poder chegar à verdade que há muito tempo está pairando no ar e a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Uns dizem que não tem nada, mas que são da base, e a gente sabe que os documentos que eu consegui, os documentos que eu, inclusive, compartilhei com algumas pessoas, demonstram que tem caminhões, né, da prefeitura que abasteceram 600, 700 litros de combustível numa tacada só. Isso demonstra de que parece que tem uns 2, 3 tanques de gasolina, né? Ou botaram a granel no caçamba do caminhão para poder caber. Então, isso nós temos que investigar. E enquanto não se investigar, nós não vamos parar de bater em cima dessa tecla, porque nós, Câmara de Vereadores, somos os fiscais do povo e o povo merece a clareza das coisas, né, e merece a verdade. Portanto, é um debate intenso, né, é um debate duro, porque conseguimos agora, né, reunir 8 vereadores, antes nós tínhamos 7, aí a gente sempre perdia, porque a democracia é isso, né? Quem tem maioria comanda. Esperamos que agora a gente consiga avançar nesse processo e a gente consiga fazer com que a máfia dos combustíveis seja investigada. Esperamos que assim apresentar isso. Deoclésio, retorno a palavra contigo. Muito obrigado, vereador Ego. E eu queria que... E é importante, né, que a nossa Câmara pudesse ouvir os vereadores têm espaço para falar, né, que é o parlamento. O parlamento vem de parlar, né, no italiano, conversar, portanto, uma Câmara que não conversa, né, como é que fica, né? Então, eu acho que é importante esse espaço que os vereadores estão brigando para que seja as reuniões online, que eles possam falar, quer dizer, é fundamental isso, e que possa ter as investigações, né, da CPI, da gasolina, enfim, tudo isso. E eu queria ouvir aqui, para finalizando, né, nós já estamos quase 1 hora aqui de bate-papo, saudar todos que estão aqui conosco, vários aqui, né, o Gelson, o Everton, enfim, um conjunto de pessoas que estão aqui conosco, que depois eu vou falando, mas eu queria que a Rita pudesse fazer as suas considerações finais aqui, né, pudesse mandar seu abraço e falar um pouco mais do momento que a gente está vivendo. Então, novamente, cumprimentar nossa amada comunidade que chegou após, né, o início dessa live, dizer da alegria que a gente tem de poder, pelo menos, através desse espaço, estar conversando com vocês, estar com vocês, para nós sempre fez muita falta. A gente sempre gostou muito de estar com a comunidade, e agora, através desse momento de pandemia, onde a gente respeita o isolamento social, porque sabe que ele é a única, ainda hoje nós temos a única forma da gente combater e não se contaminar é procurando estar, na medida do possível, isolado, né? Usando máscara, lavando as mãos,
né? E a gente tem lutado, então, como eu disse anteriormente, alimentação adequada, onde realmente ela possa estar mais fortalecida para esse momento de pandemia. A gente tem também que informar a comunidade que na sexta-feira eu estive numa live com a promotora aqui do município, ela é a doutora Paula. Também estive com a Karen, que é coordenadora executiva do movimento Reforti, né, da ONU, é um movimento da ONU. Também estive com o delegado Alexandre Quintão, que é o delegado que está substituindo o delegado Branco aqui na cidade de Sapiranga, considerando as férias do delegado Branco, então eles estiveram comigo aqui. Também esteve o defensor público, doutor André, que ele é o defensor público que cuida das causas, então, das causas sociais do município, violência doméstica, e a gente, então, esteve conversando sobre máscara roxa. O que é o máscara roxa? Eu fiz uma máscara roxa para mim, já que eu preciso estar na cidade protegida, né? Quando eu vou para a sessão, eu procuro sair de casa para ir para a sessão, e para ir fazer as compras. Vocês sabem que eu moro com os meus pais, então a gente procura cuidar do pai e da mãe, eles não saíram desde março de dentro de casa, a não ser para ir no médico. Então, o que é o máscara roxa? O máscara roxa é um sinal onde nós temos farmácias parceiras na cidade de Sapiranga, uma campanha da RBS que vocês já viram também na TV, quem já viu, e ele é um sinal onde a mulher agredida, vítima de agressão, chega no balcão de uma farmácia e pede uma máscara roxa. O atendente ele já está, então, ciente do que está acontecendo, chama essa mulher, leva para um espaço reservado, ele pega os dados dela, manda essa mensagem com os dados dela para um WhatsApp da Polícia Civil, e a Polícia Civil, então, encaminha o caso, né, para as delegacias. É um trabalho bem importante, que a violência contra a mulher tem aumentado muito nesse tempo de pandemia, tem aumentado muito mesmo, a gente tem índices que realmente assustam. O delegado ainda disse que, nossa, que Sapiranga é uma cidade tão pequena em relação às outras cidades que ele trabalha, e o susto que ele levou quando ele viu os casos de agressão contra a mulher, contra a menina, né? E a gente tem feito muito essa luta na Câmara de Vereadores, então essa é mais uma luta que a gente vem fazendo, onde também a gente recebeu um e-mail da juíza, tá, aqui do município, onde a juíza nos falou da importância desse trabalho, que a gente tem que mesmo fazer esse trabalho. Ela não pôde estar presente na live de sexta, mas talvez a gente vai estar junto num outro momento, fazendo uma live para falar para a comunidade sobre agressão contra a mulher, agressão, na verdade, preconceito, que a gente tem visto nos últimos dias, que parece que o amor ele está congelando com esse frio do inverno, parece que está pior, e o ódio ele tem aflorado de uma maneira, né, que a gente não consegue entender. As pessoas, elas, ao invés de amar, elas preferem criticar e agir com preconceito em cima dos outros, com violência, e a gente precisa fazer a luta para acabar com isso. E a luta para acabar com isso é quase que nem a luta com o coronavírus nesse momento. É só através de muita conscientização. Então, a gente precisa falar muito sobre esses assuntos. Também tem uma outra situação que a gente vem trabalhando desde 2017 e que a gente foi muito cobrado nessa semana, que é a situação dos cavalos que estão pelas ruas da cidade, que estão sofrendo maus tratos, mais uma denúncia de maus tratos. E a gente, em 2017, indicou um projeto onde esses cavalos fossem substituídos por bicicleta, então que seria toda uma organização do município, onde ele estaria, então, oferecendo essa bicicleta, onde ele poderia entrar em contato com os empresários, fariam uma parceria, pegariam essa bicicleta, fariam um trabalho de conscientização, criariam espaços de reciclagem e colocariam, então, organizariam a vida deles e também falariam, então, estariam orientando essas pessoas sobre os cuidados com os animais. Então, esses animais, então, seriam substituídos por bicicletas. A gente, vendo dessa luta toda, a gente também indicou na cidade de Sapiranga o Conselho de Defesa da Causa Animal, e também a gente indicou que tivesse um fundo, né, de amparo à causa animal. Então, a gente vem fazendo esse trabalho aí, todo na cidade, e a gente precisa falar muito sobre isso. Olha, todos os casos que eu falei, que os 3 temas que eu falei, coronavírus, violência contra a mulher, maltratos contra os animais, todos eles precisam de ações intensificadas de
Conscientização. Então, minha amada comunidade, eu fico aí deixando esse breve relato do que a gente vem fazendo na cidade. Agradeço de coração a audiência de vocês, contem sempre com o nosso trabalho, né? Mesmo agora, a gente aí durante a live recebi 3 denúncias que eu vou ter que encaminhar, e é isso, nosso mandato está sempre aberto para ouvir vocês e para estar trabalhando por vocês. Todas as pautas levantadas por nós, por mim, vereadora Rita, com certeza pelo vereador Egon, são pautas levantadas por vocês, porque nós somos a voz de vocês. Esse mandato não é nosso, é de vocês, é de todos nós. Por isso que a gente tem tanto trabalho. Eu citei causa animal, causa da mulher e saúde. Então, a gente trabalha nas diversas áreas. Não tem como tu dizer, eu defendo só essa bandeira. Não, a gente defende todas as bandeiras, principalmente as que defendem o ser humano. Essa vai ser sempre uma bandeira que vai estar à frente de tudo, de defesa do ser humano. Então, um grande beijo no coração de vocês. Contem sempre com o nosso trabalho sério. Dizer da honra de estar com o Deoclésio, com o Egon aí mais essa noite. E da alegria, meu querido e amado Spolaor, da sua pronta recuperação. Pode ter certeza que você, assim como as outras pessoas, estão em nossas orações, porque a gente precisa ter muita força. A gente sabe que esse vírus, ele além de agir na saúde da pessoa, ele também ele afeta muito o psicológico, porque tu tem aquele medo de estar transmitindo para o outro, tu tem aquele medo do preconceito, e a gente também lançou uma campanha essa semana sobre isso, que é não ao preconceito contra quem já esteve, quem se contaminou por Covid ou quem está doente. Precisam muito do nosso apoio, do nosso amor, do nosso carinho. A gente precisa falar com essas pessoas, mas através do telefone, não indo na casa, como bem disse o Spolaor. A gente também ir na casa para deixar uma comida, um remédio, mas deixa no portão, não entra na casa, porque a gente precisa se preservar. Então, te deixar esse grande abraço, Spolaor, e também, através da tua fala, pedir para as pessoas que estão contaminadas que identifiquem o lixo da sua casa, para que a gente cuide dos nossos garis. Porque o lixo que vai, né, se a pessoa colocou a mão, o lixo vai estar contaminado. Então, identifiquem esse lixo para que os nossos garis também tenham esse cuidado. É também uma outra campanha que está rolando aí no nosso Face, que vocês podem compartilhar. Grande beijo no coração de vocês, tudo de maravilhoso e contem sempre com o nosso trabalho. Muito obrigada, vereadora Rita. Queria saudar aqui a Ivanir Machado, que está conosco, né? O Everton aqui perguntou se Spolaor para você, porque a gente não faz um protocolo regional de combate ao Covid, né? Nessa lógica, por que a gente não faz? A Fabiana Ferreira também está conosco, a Gilci Matas Azevedo também está conosco aqui, enfim, várias pessoas, o Luciano também está conosco, né? O Eugênio Melo, o irmão Eugênio também está aí conosco, né? Agradecer o carinho do irmão, né? Que sempre tá conosco, sempre um homem lutador. E eu queria ouvir um pouco vocês, Spolaor. O Antônio Pescador também está conosco, o João Mento, enfim, um conjunto de pessoas que eu vou tentando, na medida do possível, falar. Eu queria ouvir de você um pouco sobre essa questão de nós, além daquilo que você falou antes, que pudesse falar um pouco dessa questão de pensar alguma coisa regional que o Vanasa tem feito, os protocolos regionais dos municípios, que, na verdade, se nós pegar de Sapiranga a Porto Alegre, é quase uma única cidade, né? É quase uma região urbana só, de tão grande. Então, os protocolos deveriam ser pensados nessa lógica. Eu queria que tu falasse um pouco e passasse uma palavra de coragem para o nosso povo, para as pessoas que estão sofrendo com essa doença, e tu está passando por isso e está, graças a Deus, reagindo muito bem. Então, eu queria que tu pudesse despedir aqui e deixar uma palavra tua para nós. Presidente Deoclésio e vereadores e comunidade aqui que nos acompanha, orgulho, na realidade, que conversamos com cada um, com cada uma, né? Queria aqui saudá-los novamente e dizer o seguinte: a pandemia deveria ser enfrentada a nível nacional, num primeiro momento. Infelizmente, o governo federal lavou as mãos, subestimou, e nós estamos com mais de 90 mil óbitos no país. Para a gente ter uma situação de ideia, a Guerra do Paraguai, o Brasil perdeu, naquele ano, naquela guerra, em torno de 50 mil pessoas.
na Guerra do Paraguai. O Brasil perdeu 50 mil soldados, 50 mil pessoas naquela guerra. Nós estamos com 90 mil, mais de 90 mil pessoas que perderam a sua vida pelo coronavírus. Portanto, nós estamos falando aqui o dobro de pessoas que perdemos numa guerra. E esta guerra é que o governo federal não coordenou um projeto a nível nacional. E isso é preciso que nós trouxemos aqui. Primeiro, porque eles não têm como centro da política preservar a vida das pessoas. Mas preservar a vida das pessoas é garantir emprego para as pessoas também. É garantir o comércio, é garantir a alimentação, mas é ter política pública que possa, na verdade, ter essa condição. E o Brasil perdeu esta oportunidade por irresponsabilidade do presidente da República, do presidente Bolsonaro, porque já tínhamos todas as situações internacionais, todas as situações dadas a nível internacional, já tinha expertise e conhecimento suficiente sobre isso. Mas o ministro Mandetta, que temos muito desacordo com a outra macropolítica, mas que no tema da pandemia estava propondo... Está cortando, Explorador. No tema da pandemia, tinha uma política adequada, mas infelizmente... Estão me ouvindo agora? Mas infelizmente, o ministro, por exemplo, que estava numa condução respeitando a ciência, a orientação da Organização Mundial da Saúde, respeitando todos os procedimentos, o presidente da República o demitiu. E colocou outro que não aguentou 30 dias e que saiu, e colocou um interino há mais de 2 meses e que veio do Exército, e eu não tenho nada contra o Exército, para defender a soberania do país, mas o Exército, para coordenar o Ministério da Saúde, é inaceitável. E, fruto disso, o Brasil acumula, infelizmente, a cada dia mais óbito. Ontem, tivemos mais de 1.600 pessoas que morreram num único dia. 1.600 pessoas. 1.600 pessoas, muitas vezes, é uma população das cidades pequenas do Brasil. São cidades todas sendo dizimadas, na verdade. E esta é a primeira situação que se agrava de forma geral. E mais do que isso, o presidente da República instrumentaliza a sua base política, que não tem problema nenhum ter os bolsonaristas da vida, mas instrumentaliza com um receituário que não tem fundamentação científica, que não tem resultado, que procura dizer para a população: vamos fazer tratamento precoce. Qual é o tratamento precoce que tem para o coronavírus? Absolutamente nenhum. A ciência está correndo atrás. Tratamento precoce é vacinação. E não tem. A ciência, os laboratórios, as universidades, estão todas correndo para buscar, na verdade, uma vacina. Isto é tratamento preventivo. Isto é tratamento precoce. E não os outros medicamentos que não têm cientificamente comprovado absolutamente nada. E que muitas vezes pode dar, inclusive, outros resultados colaterais, que são inadequados. Eu não sou médico, e eu respeito o médico, na realidade, que possa querer orientar, que possa querer subscrever, porque tem a sua responsabilidade. Mas não vamos nos enganar. A Organização Mundial da Saúde não recomenda esse tratamento que aí o governo federal... E a sua base vem fazer a disputa. E esta disputa coloca as pessoas em subestimar, em não querer usar máscara, em não fazer os seus procedimentos, e colocar a população, ela e os outros, em risco, infelizmente. E é por isso, o Everton, que a gente não tem uma política nacional coordenada.
E que, se não bastasse isso, o presidente da República fez todas as disputas com os governadores e fez disputa com vários prefeitos, inclusive. E aqui na região, nós construímos um comitê regional para fazer a construção pelas entidades, pelos movimentos, pelas organizações, para que estas entidades, estas organizações, pudessem ter um protocolo e um procedimento de ajudar, orientar as pessoas. E tem se reunido com um grau de periodicidade. Mas as prefeituras não conseguem construir um protocolo único, Everton. Infelizmente, porque estamos, inclusive, num período eleitoral e querem, muitas vezes, fazer jogo de cena e não enfrentar a verdadeira situação, que seria importante que todos, na verdade, pudessem fazer e ter um protocolo único, porque o que acontece é que as nossas cidades, elas são, na grande realidade, uma única cidade, porque o povo de Sapiranga sai para trabalhar em Nova Hartz, o povo de Nova Hartz vem para cá, o povo de Sapiranga sai para ir para Campo Bom vem para cá. Nenhuma cidade é uma ilha. Todas elas, na verdade, são interligadas, e seja economicamente, seja socialmente, seja, na realidade, por vários outros fatores. E as pessoas se relacionam, e um pode levar a disseminação para outros lugares, o que é lamentável. E, portanto, se tivéssemos um protocolo regional, também poderia amenizar. E a ideia, Everton, de ter este protocolo, de ter esta possibilidade, é uma grande ideia. Tu és um grande pensador, mas, infelizmente, a gente não percebe, por conta das gestões municipais, uma disposição para fazer esse procedimento. Pelo contrário, você verifica que as prefeituras, as lideranças, procuram justamente cada passo, um tirar uma lasca daqui, outra lasca dali, e não enfrentar a real situação, né, do problema, na verdade. Não enfrentar a real situação. Resultado disso, você pega Novo Hamburgo, com quase 90 pessoas perderam a sua vida. Você pega Sapiranga, 20 pessoas perderam a sua vida. E assim segue, na realidade, na nossa região, muita gente perdendo a sua vida. Mas nós haveremos de passar por este momento de dificuldade, de dor, né, de insegurança, de processos inadequados e de crise. Mas isso tudo, né, a gente haverá de superar. Então, meu presidente Euclésio, dentro da tua pergunta, dentro da pergunta do Everton, as pessoas que nos acompanham, né, para dizer que a gente, na verdade, e dentro daquilo que a Rita falou aqui também, eu exponho, né, de forma muito tranquila, né, porque a gente é uma doença e nós não podemos nos esconder perante a doença. Agora, a gente não pode ser irresponsável, ser diagnosticado com esta doença e sair, na verdade, contaminando todas as demais pessoas, porque nós sabemos, o vírus se prolifera, e este vírus se prolifera, e ele, algumas pessoas, muitas pessoas, vão passar por ele, mas muita gente, infelizmente, tem perdido a sua vida. E aí a gente que tem alguma dificuldade, que tem alguma outra doença, mas tem muitas pessoas que, de fato, não têm absolutamente nada, que reagem de forma diferente e que não conseguem superar o processo de sedativos e de intubação e de respiração, e vão a óbito, na realidade, por outras circunstâncias, mas o que leva ali é a sua situação de falta de condição de manter a sua respiração em um processo equilibrado. Então, meus companheiros e minhas companheiras, população que está aqui nos acompanhando, né? Esta semana, uma semana dura, uma semana difícil, mas uma semana que estamos aqui, na verdade, né? Estamos aqui com muito entusiasmo, né? Comunicando às pessoas que estamos bem, estamos superando, vamos superar e que vamos encorajar outras pessoas também para superar, né? Doença é doença, nós temos que enfrentá-la e nós estamos enfrentando, e a gente precisa, de fato, continuar orientando a população, né, a não fazer as atividades de aglomerações, porque ele se dissemina muito fácil,
a não fazer aglomerações, a não fazer festinhas, a não fazer atividades que não sejam necessárias ser feitas neste momento, para que a gente possa se precaver. E usar a máscara sempre. Eu estou com a minha aqui, ó. Tirei agora no espaço, na verdade, aqui, mas eu estou em casa usando ela o tempo todo. Estou numa peça separada, isolada, né? Absolutamente isolado, com todos os meus equipamentos, com talheres, com faca, com copo, com prato, só meu, né? Para que a gente, na verdade, possa passar e não contaminar ninguém da família da gente e dos meus familiares, como não foram testados, como eu disse antes, estão todos em casa, ninguém saindo, até passar o ciclo, na verdade. Mas que bom que estão todos eles também sem nenhum sintoma, e a gente vai passar dessa situação. Então, meus companheiros aqui, minha companheira Rita, queria agradecer a solidariedade de todas as pessoas, são muitas pessoas que tomaram ciência, eu não gravei nenhum vídeo, não falei num outro espaço, mandei algumas mensagens por WhatsApp, em algumas atividades que eu não pude participar, por conta do cenário que eu estava colocado, mas recebi muitas mensagens extraordinárias, de pessoas fantásticas, que eu quero agradecer aqui essa solidariedade toda manifestada. E estamos juntos, na verdade, para a gente vencer esse processo do vírus. Eu tenho dito, eu não estou mandando o vírus embora, porque mandar embora é deixar ele sair caminhando para pegarem outras pessoas. Eu estou vencendo ele e não disseminando ele em lugar nenhum, né? Para que a gente possa exterminá-lo, na verdade, e que a gente possa sair mais forte desse processo, tá bem? Fique com Deus, um grande abraço a todos, que Deus abençoe você e abençoe a família de todos vocês. Um abraço especial. Muito obrigado, Spolor. Eu queria agora... bom a gente ver o Spolor bem, bom ver como está superando, né? Que não é um negócio fácil, muito difícil, fica todo mundo com medo, né? E por isso a gente pede para que a nossa cidade, que as pessoas se cuidem, né, gente? Se cuidem, tomem todos os cuidados. Parece, muitas vezes, quando tem sol, a gente acha que não vai pegar o vírus, né? Não, hoje tem sol, mas não, né? Não é o problema do sol, da chuva, né? É o problema da contaminação mesmo. Eu queria ouvir agora, para finalizar nossa live aqui, agradecer a presença de todos, né? Eu não citei aqui, mas várias pessoas, né? Deu mais de 50 pessoas mandando recado. O Luciano dizendo que começou a distribuição de alimentos, eu acho que é do sindicato dele, né? Que está distribuindo, que entregou várias cestas básicas. O Júlio Hag aqui conosco. Enfim, muita gente participou conosco. Eu queria que o vereador Ego pudesse encerrar a nossa live hoje aqui, né? Pudesse falar um pouco mais, mas para encerrar a nossa live mesmo. Obrigado, Euclésio. É uma oportunidade imensa aí da gente poder dialogar com a nossa comunidade. Eu acho que aquilo que o Luciano traz aqui para nós é importante, o debate que a gente tem feito na Câmara de Vereadores, que é a retirada do Vale Alimentação dos funcionários públicos. Os funcionários públicos que, na grande maioria, ganham um salário mínimo, um pouquinho mais, e que tinham no Vale Alimentação uma forma, uma alternativa de conseguir comida para a família. E a prefeita mandou todo mundo ficar em casa e acabou retirando o Vale Alimentação e tentando justificar de que quem não está trabalhando não pode ganhar o vale, enfim, né? Mas a gente vive num tempo de pandemia, onde é que o mundo todo está enfrentando esse problema, então não teria nenhum problema essa justificativa de poder fornecer o Vale Alimentação. Esse Vale Alimentação, o Spolor já colocava em outra oportunidade, antes era conhecido como um Vale, e que no nosso governo, né, no governo que o Spolor foi prefeito, acabou recuperando o poder aquisitivo, e hoje ele é um atrativo para os funcionários públicos estarem desempenhando bem o seu papel. E agora, com esse corte, muitas famílias estão passando por dificuldade, e o Luciano ali, que é do sindicato, inclusive está pedindo para que a gente possa divulgar, quem puder doar alimentos, que possa fazer isso para algumas pessoas que estão arrecadando. O Luciano também está centralizando isso. Então, um grande abraço, Luciano, obrigado por essa luta, e não só o Luciano, mas todas aquelas pessoas, mais lideranças que estão aí nessa frente aí, fazendo um ótimo trabalho para poder dar comida para as pessoas que trabalham na prefeitura. Infelizmente, a gente tem que dizer isso, trabalham na prefeitura e não tem nem o alimento para poder sobreviver e ter
para tratar os seus filhos. Portanto, é lamentável o que acontece no município de Sapiranga e que o PP, que administra essa cidade, vira as costas sempre para aqueles que menos têm, assim como faz com os moradores de rua, tem recurso do governo federal e vai aplicar só semana que vem. Daqui a pouco, semana que vem, vai esquentar, vai ficar mais quente, né? Então, quando eles mais precisam, que é o período mais frio, tá o recurso em caixa, né? Mofando lá para depois aplicar mais tarde, lá, quem sabe seja para próximo das eleições, tentar buscar um voto. E a gente tem feito um debate importante aqui, Deoclésio, Polaor e Rita, e colocado para todas as pessoas que nos assistem, aquelas que conseguem divulgar, compartilhar, aquilo que a gente está passando hoje aqui, no nosso município, no estado e no país, e que é dificuldade, desemprego, fome, enfim, várias situações, muito acontece porque perdemos muitos direitos. Muitos direitos foram retirados, seja ela da carteira de trabalho, né? Seja ela do INSS ou tantos outros direitos. Né? E que a gente sabe que a raiz de um partido está no município. E se a gente fortalecer a raiz, essa árvore que é o partido vai sobreviver. E lá os galhos, que são aqueles troncos enormes, estão lá em Brasília. Portanto, o voto que se dá aqui para esses partidos que têm os seus candidatos aqui no município, reflete lá no estado e reflete lá em Brasília. Portanto, a situação que funcionários públicos, nós, né, do estado estamos passando, que inclusive tem uma proposta de aumentar o IPVA para veículos de até 40 anos, isso significa que aqui no município nós temos a raiz, temos os defensores deste governo. Às vezes os caras estão abraçados com o cara, né? Abraçado, elege o cara, e depois, quando aparece alguma situação aí, tentam se desvencilhar, né? Para dizer que essa cria não é minha, né? Mas é preciso que a população esteja bem atento para isso, porque senão a gente vai ver pessoas votando para esse tipo de partido e depois a situação está aí que a gente fica, né, como oposição enfrentando para tentar melhorar. Assim como é a questão da retirada do direito dos funcionários públicos do Vale Alimentação, e que a gente sabe que isso é um projeto que está implantado por um partido que tem a mesma ideologia no Estado e também a nível nacional. Portanto, vamos ficar atentos nessas eleições para não reeleger partidos, né? Não fortalecer as raízes de partidos que depois lá em Brasília viram as costas para a nossa classe trabalhadora. Portanto, um grande abraço, vamos refletir em cima disso e a luta continua. A gente tem um gabinete na Câmara de Vereadores sempre à disposição da nossa comunidade e agora muito pelo telefone, né? As pessoas que precisam a gente tem buscado atender. Assim como já fiz com a questão dos moradores de rua, não foi possível. O pessoal dos Correios me pediu para que fossem testados por causa da questão do coronavírus, que em Campo Bom, de 19 carteiros, 13 deles deu positivo, né? 13 estão com coronavírus, e na semana passada teve uma reunião aqui em Sapiranga, onde é que alguns de Campo Bom participaram. Portanto, não se sabe quantos contaminados tem aqui em Sapiranga, no Correio. Falei com o pessoal da saúde, mas de manhã me atenderam, de tarde ficaram de me dar um retorno, e até agora nada. Portanto, é uma situação bem complicada quando se trata da questão da saúde das pessoas, da vida das pessoas, nós termos partidos que acabam olhando apenas para a questão econômica. Portanto, fica aqui a reflexão, um grande abraço, Deoclésio, Spolaor e Rita, e a todas as pessoas que nos assistiram nessa live. Um grande abraço e provavelmente semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado, vereador Ego, muito obrigado, vereadora Rita, sempre gentil conosco aqui. Boas melhoras, companheiro Spolaor, né? Boas melhoras, força para você, força para todas as pessoas que da nossa cidade têm passado por isso, né? Força, muita fé para quem perdeu seus entes queridos nessa semana, e muita luz, muita força até quinta-feira que vem, né? Para todos, um grande abraço.
sexta-feira.